governo confirmou o pagamento do auxílio emergencial até outubro. E você vai ver também. A Polícia Federal faz uma operação contra o tráfico internacional de drogas pelo aeroporto de Campinas. São Paulo teve o primeiro caso confirmado da variante Delta do novo coronavírus. Homens armados sequestraram 140 estudantes na Nigéria. O Butantan começou a entregar o lote de 1 milhão de doses da Coronavac. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O Instituto Butantan começou a entregar o lote de 1 milhão de doses da Coronavac 6 dias depois da chegada ao Brasil. Mais de 900 mil doses já foram liberadas para o Programa Nacional de Imunização. Segundo o Instituto, 937 mil doses foram entregues e outras 63 mil devem ser liberadas nos próximos dias. Do total, 211 mil doses ficam em São Paulo, percentual que o Estado tem direito. De acordo com representantes do governo estadual, técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária fizeram a inspeção obrigatória das vacinas na última sexta-feira. Os imunizantes importados passam por um controle de qualidade para atestar se as condições de segurança do produto foram mantidas durante a viagem antes de serem distribuídos. O envio de doses prontas da Coronavac é uma tentativa de acelerar a entrega das vacinas ao governo federal. Um lote com 6 mil litros de insumos para a produção do imunizante anti-Covid chegou no dia 26 de junho em São Paulo. Além do invase, eles também passam pelos processos de rotulagem, embalagem e controle de qualidade. Todo o trabalho demora de 15 a 20 dias para finalizar. Com isso, a previsão é de que as doses produzidas a partir desse novo carregamento sejam liberadas para o Ministério da Saúde a partir do dia 15 de julho. O governo federal vai liberar mais 20 bilhões de reais para prorrogar o auxílio emergencial. A liberação dos recursos destinados ao pagamento de mais 3 parcelas do benefício foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizou a abertura de um crédito extraordinário no valor de 20 bilhões e 272 milhões de reais para o pagamento de mais 3 parcelas do auxílio emergencial. A liberação deve ser destinada ao Ministério da Cidadania, pasta responsável pela entrega do benefício para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, a última parcela do auxílio deve ser paga em outubro e em novembro já deve entrar em vigor o novo programa social do governo. Os valores do benefício devem ser mantidos entre R$ 150 e R$ 375 reais, e vão contemplar mais de 39 milhões de brasileiros, os mesmos que receberam a última parcela em julho. O novo calendário ainda vai ser divulgado pela Caixa Econômica. O auxílio emergencial é limitado a uma pessoa por família com renda per capita de até meio salário mínimo, ou R$ 550 reais, ou a família com renda mensal total de até 3 salários mínimos. Os nascidos em abril que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A próxima parcela para esse grupo estará disponível a partir do dia 1º de agosto. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Delta de Covid-19. O paciente é um homem de 45 anos que já está sendo monitorado pela Unidade Básica de Saúde da região onde vive. Outras 3 pessoas da mesma família também estão sendo acompanhadas. O primeiro caso da variante Delta de Covid-19, originária da Índia, foi registrado nesta segunda-feira na capital paulista. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente é um homem de 45 anos que está sendo monitorado pela Unidade Básica de Saúde da região onde vive. Além dele, a mulher, um filho e um enteado estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde. A variante Delta foi identificada no Brasil há cerca de um mês e já é responsável por pelo menos 2 mortes no país. Ela tem se tornado a cepa dominante no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Desde abril, em parceria com o governo, o município tem encaminhado parte das amostras de exames RT-PCR positivos ao Instituto Butantan para que seja realizada uma análise genômica que identifique as cepas circulantes no momento na cidade. Por meio desta iniciativa é que foi identificado o primeiro caso positivo para esta variante na capital. Já no estado de São Paulo, o primeiro caso da cepa originária da Índia foi identificado em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, em 22 de maio e seguiu para o Rio de Janeiro.
O Brasil registrou a maior queda na média móvel de casos de Covid durante a pandemia. Com mais 695 mortes por Covid-19 em 24 horas, o total de óbitos no Brasil foi para 525.112 vítimas da doença. Já em relação aos casos confirmados, foram 22.703 novas infecções de um dia para o outro. Desde o início da crise sanitária, são mais de 18.792.000 diagnósticos positivos para a doença. A média de mortes por Covid é de 1.574 vítimas. Está abaixo de 1.900 há 12 dias, depois de 13 dias acima desse patamar. A curva de novos casos também acentuou a queda e está em 49.158 registros. É o menor número desde 23 de fevereiro, quando chegou a 47.985 casos. E na classificação da pandemia por regiões, somente um estado apresentou tendência de alta nas mortes, o Acre. 9 estados registram estabilidade: Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. E em queda estão 17 unidades da federação: Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. A fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, em Mato Grosso do Sul, está em plena vacinação em massa. 13 cidades foram escolhidas para fazer parte de um estudo internacional que prevê um cinturão de imunização. De Ponta Porã, Fábio Dorta tem mais informações. Chegou a vez da fronteira. Estamos aqui para receber essa dose de apoio. Obrigada, meu Deus. O Ministério da Saúde encaminhou para Mato Grosso do Sul 165.500 doses da vacina da Janssen, que serão aplicadas nos moradores de 13 municípios que ficam na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, em Mato Grosso do Sul. Somente aqui em Ponta Porã, maior cidade da fronteira do Brasil com o Paraguai e Mato Grosso do Sul, mais de 50 mil pessoas devem ser imunizadas com a Janssen, que é uma vacina de dose única. Como outras 25 mil pessoas já foram vacinadas, a expectativa é que mais de 90% da população esteja imunizada até o final da campanha. Esperamos que a gente consiga vacinar de 5 mil ou mais pessoas por dia. A palavra de hoje é esperança. Muita esperança. Confiante. Confiante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Para garantir a tranquilidade na vacinação, um esquema de segurança foi montado com a Guarda de Fronteira, Polícia Militar e Exército no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomes, onde acontece a aplicação das doses. A população colabora. E nós colocamos também uma equipe aqui de recepção na entrada para orientar aquelas pessoas que muitas vezes vêm a fazer a vacina, esquece de um documento, RG, CPF, comprovante de residência, o título do eleitor e principalmente o cartão do SUS, ele é importantíssimo para que você possa entrar no cadastro e ser imunizado. O cinturão de imunização faz parte de um estudo internacional que tem apoio da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. São doses adicionais da vacina que não estavam previstas na distribuição regular e que vão gerar evidências científicas para o Brasil e para o mundo sobre a efetividade da vacina da Janssen para a nova variante Gama P1, responsável pela maioria dos casos de infectados no estado. E esse estudo que será acompanhado pela Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, mais várias outras universidades, a Universidade de Stanford, a Universidade da Califórnia, várias universidades vão receber o resultado dessa vacinação 14 dias após a vacinação. Nós vamos acompanhar toda a população imunizada. Existe um relatório que nós vamos fornecer periodicamente, diariamente, com número de internações, números de óbitos, tudo isso será analisado. Existe um checklist que nós devemos preencher daqui a 14 dias. E aí haverá uma análise dos técnicos, dos infectologistas, para ver a reação da vacina na comunidade. Quem recebe uma dose de esperança, como a Maria Madalena, estampa a gratidão no rosto. Nossa, muito feliz mesmo. Não víamos a hora de receber essa vacinação, né? Acho que todos nós aqui estamos muito contentes.
Com a imunização acontecendo entre as 7 da manhã e as 11 da noite, nem mesmo o inverno mais rigoroso dos últimos 20 anos foi empecilho para quem busca na imunização se prevenir contra o vírus, que já tirou a vida de mais de 500 mil de brasileiros. Mais de 106.696.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Mais de 78.841.041 brasileiros tomaram a primeira dose, o que equivale a 37,2% da população. Mais de 27.850.000 pessoas, ou 12,9% da população, receberam a segunda dose ou a dose única. Esses dados são do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 1.398.000 doses. Subiu para 27 o número de corpos encontrados nos escombros do prédio que desabou na Flórida. Ontem, autoridades encontraram mais 3 corpos. O edifício desabou no dia 24 de junho. Um especialista que faz parte das equipes israelenses que atuam no local admitiu que as chances de encontrar sobreviventes são quase zero. No domingo, a parte do prédio que ainda estava de pé foi demolida com uma explosão controlada. Pelo menos 118 pessoas continuam desaparecidas. A Polícia Federal realiza a Operação Airline contra o tráfico internacional de drogas a partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ao todo, são cumpridos 20 mandados judiciais. A Operação Airline é um desdobramento da Operação Overload, que investiga o tráfico internacional de drogas a partir do aeroporto de Viracopos, no interior paulista. Segundo a investigação, o objetivo é desarticular definitivamente a organização criminosa. Trabalham na ação 40 agentes federais, além de 5 equipes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar e das corregedorias das polícias civil e militar, porque um policial civil e um militar estão entre os alvos das ordens de prisão. A Polícia Federal informou que a nova operação teve início a partir da análise de documentos e informações de 10.000 páginas de inquérito obtidos durante a Operação Overload. De acordo com a investigação, existe um corpo robusto para a prática de tráfico internacional de drogas, incluindo também o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Assim como em Viracopos, a Polícia Federal acredita que os investigados enviaram também por Guarulhos pelo menos 0,5 tonelada de drogas para a Europa, por meio dos crimes de falsificação de documentos, como etiquetas de passageiros e cargas, extorsão mediante sequestro, além de corrupção ativa e passiva. Homens armados sequestraram 140 estudantes de um internato na cidade de Chikun, na Nigéria. Este foi o terceiro grande ataque no estado de Kaduna nos últimos 3 dias e o 4º sequestro de estudantes desde dezembro. Entre 1 e 2 da manhã, um grupo de bandidos entrou no colégio Bethel Baptiste à noite e depois fugiu com cerca de 140 alunos de uma população de 185 ou mais. Familiares dos estudantes fizeram uma manifestação nesta segunda-feira pedindo informações sobre os jovens levados durante a madrugada. Vamos continuar falando, fazendo barulho. Apelamos à comunidade internacional. Convocamos todas as pessoas envolvidas ou que podem de alguma forma amenizar nossos problemas, que venham em nosso auxílio. Não temos mais ajuda. Por favor, eles devem vir nos ajudar. Grupos criminosos aterrorizam as regiões noroeste e central da Nigéria, com ataques a cidades, roubo de gado e sequestro de personalidades locais ou viajantes para exigir o pagamento de resgate. Desde o início do ano, os bandidos parecem ter estabelecido como alvo escolas, institutos e universidades. Depois do intervalo, a gente vai ver como está sendo o depoimento da servidora que fiscalizou o contrato com a Covaxin. E você vai ver que no Japão continuam as buscas por sobreviventes de um deslizamento. Até já! A CPI da Covid ouve hoje a fiscal do contrato da Covaxin, Regina Célia. A Covaxin é apontada como o imunizante mais caro negociado pelo governo. A compra é alvo de 4 investigações. Na semana passada, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato.
Regina Célia é a servidora que deu aval para o contrato de aquisição de vacinas anti-Covid da Covaxin, mesmo após o setor de importações ter apontado possíveis irregularidades. Em depoimento à comissão, Regina afirmou que não é verdade que havia pagamento antecipado e que ela aprovou apenas mudanças relativas à quantidade de doses. Nesse checklist que eles me passaram, ele apenas destacou um ponto divergente, que foi em relação aos 3 milhões de doses, que está diferente do que está no contrato, que é de 4 milhões. Apenas esse ponto. Ele me destacou apenas isso, porque é função da divisão de importação fazer essa análise. Eu perguntei se a senhora achou, não achou um pouco atípico. Então, você disse que não acha atípico. Em relação à minha função de fiscal, para fiscalizar a execução do contrato, não teve nada atípico. Existem vários contratos com o Ministério da Saúde esse tipo de comportamento. O contrato diz uma coisa, aí o fornecedor diz outra, a senhora aceita, como fiscal, a senhora é fiscal do contrato. Se a senhora não acha atípico, quer dizer, isso é o modus operandi dentro do Ministério da Saúde. Vamos falar de economia mundial com reflexos aqui no Brasil. A falta de um acordo sobre o aumento da produção fez o preço do petróleo disparar. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e países parceiros estão longe de um consenso e o impasse pode limitar a produção nos próximos meses. O barril de WTI para entrega em agosto, referência nos Estados Unidos, passou de $76,90 pela primeira vez desde novembro de 2014, chegando a $76,98. Já o barril de petróleo bruto Brent do Mar do Norte para entrega em setembro, referência na Europa, subiu para $77,84 pela primeira vez desde o final de outubro de 2018. Analistas dizem que a falta de um acordo sobre os aumentos de produção em agosto deixa o mercado ainda mais deficitário do que antes. Os membros da OPEP+, cancelaram a reunião marcada para segunda-feira devido ao desentendimento entre os Emirados Árabes Unidos e o restante do grupo. Ainda não há uma nova data para um próximo acordo. Se a situação não se resolver, o fracasso das negociações pode levar à renovação em agosto das cotas de produção aplicadas em julho. Na prática, isso significa não aumentar a produção. O barril WTI é um petróleo mais pesado, produzido principalmente nos Estados Unidos, e o Brent é mais leve, produzido principalmente pela Europa. E aqui no Brasil, os preços do gás, do diesel e da gasolina subiram nas refinarias. A alta de até 6,3% é reflexo dessas cotações, aumento nas cotações no mercado internacional e também do maior consumo na Ásia. Desde o começo do ano, o gás subiu 38%, o diesel 39% e a gasolina ainda mais, 46%. Uma explosão em uma calçada no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, assustou moradores. A explosão teria sido provocada por um curto-circuito em uma caixa subterrânea de energia. A Enel, a companhia de energia, esteve no local para fazer os reparos e os moradores da região não chegaram a ficar sem energia. Ninguém se feriu. Um ex-candidato à presidência de Belarus foi condenado a 14 anos de prisão. A informação foi compartilhada por apoiadores dele nas redes sociais. Viktor Babariko é uma das principais figuras de oposição ao chefe de Estado Alexander Lukashenko e vai cumprir a sentença em uma colônia penitenciária de segurança máxima. De acordo com a ONG Vianas, que confirmou a condenação do Tribunal Supremo, ele foi condenado pelas acusações de receber subornos e de organizar operações de lavagem de dinheiro. A acusação afirmou que Viktor Babariko cometeu os crimes quando dirigiu o Belgazprom Bank, filial bielorrussa de um banco que pertence à empresa russa Gazprom. O veredito do tribunal não permite um recurso de apelação. Viktor Babariko foi considerado o adversário mais importante de Lukashenko nas presidenciais do ano passado. Além da pena de prisão, de pagar uma multa superior a $50 mil. A questionada reeleição de Lukashenko no poder desde 1994 desencadeou um movimento de protestos que reuniu durante meses dezenas de milhares de manifestantes nas ruas. O regime bielorrusso iniciou uma onda de repressão com detenções em massa e ações judiciais contra oposições. A agência aérea da Rússia anunciou que socorristas encontraram os restos do avião que desapareceu com 28 pessoas no leste do país.
A região fica no extremo leste do país e os destroços estavam a pelo menos 4 quilômetros do aeroporto onde a aeronave deveria ter aterrissado. Por causa da geografia da área, o trabalho das equipes de resgate é difícil. Helicópteros, uma aeronave de patrulha marítima e vários navios foram mobilizados nas buscas no mar de Okhotsk. O avião deveria ter pousado por volta das 4 horas da tarde pelo horário local, mas sumiu dos radares alguns minutos antes. O Antonov An-26 da época soviética voava entre a capital da região Petropavlovsk-Kamchatka e a pequena cidade Palana. O avião era operado por uma pequena empresa de Kamchatka, uma vasta península no extremo leste da Rússia com pequena população. A Rússia, conhecida pelos acidentes de aviação, melhorou a segurança no tráfego aéreo nos últimos anos, quando as companhias do país trocaram as antigas aeronaves soviéticas por outras mais modernas. Equipes de socorristas japoneses tentam encontrar sobreviventes do deslizamento na cidade de Atami. Atami fica na região central do Japão. Fortes chuvas destruíram dezenas de casas e construções há aproximadamente 2 dias. Até o momento, o registro é de 4 mortes. O canal público NHK informou que a lista de moradores que podem ter sido atingidos inclui 29 pessoas. O deslizamento de terra aconteceu no sábado, dia 3 de julho, após vários dias de fortes chuvas em Atami, um balneário cercado por montanhas. Imagens filmadas a partir de helicópteros mostram um rio de lama e rochas de quase 2 quilômetros que segue até o mar. Cerca de 1.100 socorristas trabalham nas buscas por vítimas. O Festival de Cannes, ou Cannes, se você preferir a pronúncia em francês, tenta recuperar o tempo perdido depois do cancelamento no ano passado por causa da pandemia. Dessa vez, 24 filmes participam da mostra oficial, que começa hoje e segue até 17 de julho. As histórias foram filmadas antes e durante a pandemia que parou o mundo. O último filme a ganhar a Palma de Ouro foi o sul-coreano Parasita, em 2019. O júri é presidido pelo cineasta americano Spike Lee, o primeiro afro-americano no posto. O Brasil marca presença em Cannes com 2 curtas-metragens na disputa pela Palma de Ouro do segmento e com o diretor Kleber Mendonça Filho como um dos integrantes do júri. Paralelamente, o festival concede nesta terça-feira a Palma de Ouro honorária à atriz e diretora Judy Foster, que compareceu a Cannes pela primeira vez ainda adolescente há 45 anos para apresentar Taxi Driver de Martin Scorsese. As celebridades poderão tirar a máscara e posar para as câmeras no tapete vermelho, mas a organização do festival estabeleceu estritas condições de acesso. Europeus vacinados ou com imunidade natural devem apresentar o documento de saúde reconhecido pela União Europeia, enquanto os demais participantes devem ser submetidos a um teste de PCR a cada 48 horas. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Darifa. Tchau, boa tarde.